dentro do canal Tarde Leve. Estou aqui. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Levar saúde à população indígena. Você sabe como é feito esse trabalho? Que cuidados são tomados com os povos indígenas no âmbito do Sistema Único de Saúde? É possível integrar medicina ocidental com práticas tradicionais? Saúde indígena é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Rayane França Baré, da etnia Baré, povo que vive na região do Rio Negro, no Amazonas. Ela participou da construção do ambulatório de saúde indígena do Hospital Universitário de Brasília. Obrigada pela presença. Muito obrigada, eu te agradeço, pelo convite e eu espero poder contribuir bastante na discussão sobre saúde indígena. Para começar, Rayane, quando se fala em saúde, logo se pensa em prevenção a doenças. Então, conta pra gente quais as doenças mais comuns que atingem os povos indígenas. Bem, pensar em promoção e prevenção de saúde é um fator muito importante porque a gente consegue reduzir agravos a longo prazo. E assim, pensar na questão de saúde indígena, a gente começa a trabalhar outras barreiras, que são as barreiras da interculturalidade, alimentação. E hoje, principalmente, a gente tem um aumento nos casos, por exemplo, de câncer, de diabetes, que são as doenças mais comuns. E na região amazônica, por exemplo, as suas doenças endêmicas, como, por exemplo, a malária. E em um pouco da região do sul do Amazonas, a questão das hepatites. Para justamente buscar tratar e prevenir essas doenças, existe a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Quais são as políticas públicas existentes? Então, na questão da saúde indígena, hoje nós temos a política, como você bem menciona, e essa política ela vem pensar o quê? A particularidade dos povos indígenas, de pensar como que vai ser feita a organização dos distritos sanitários especiais indígenas, que nós chamamos os DICEIs, Esses DICEIs, eles não são divididos de acordo com, por município ou por estado, é por uma região geográfica, que ela vai ser de acordo com a quantidade de povos, a diversidade de povos indígenas existentes naquela região, para a gente poder fazer realmente essa cobertura de atenção à saúde dos povos indígenas. Também tem o subsistema de atenção à saúde indígena no âmbito do SUS, Isso. Dentro do organograma do próprio Ministério da Saúde, existe a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a CESAI. Então, a CESAI ela é responsável na implementação dessa Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Bom, o Amazonas quis participar do Saiba Mais e quem representa o estado é um indígena ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Olá, meu nome é Maurício, eu sou do povo Cocama, do estado do Amazonas. A minha região é o Alto Rio Solimões. Eu gostaria de saber, na prática, como é o atendimento e se o profissional de saúde recebe algum tipo de treinamento específico para o acolhimento da população indígena. É uma pergunta bem interessante, de realmente pensar se nós temos uma política especial, se há um atendimento especial realmente diferenciado. E então, para falar na questão dos profissionais, por exemplo, hoje a Secretaria Especial de Saúde Indígena ela está lançando um programa de capacitação aos profissionais indígenas, que é para falar sobre a questão da interculturalidade, que povos que eles vão estar lidando, quais são os costumes, as tradições, justamente para reduzir o choque cultural, tanto dos povos indígenas na recepção daquele profissional e do profissional com os povos indígenas, Então, assim, já vendo como uma boa prática, da própria, que também faz parte da política, de atenção. Ter esse respeito, Já chegar preparado, sabendo que cada tradição cultua. Exatamente. Então, assim, que é justamente para reduzir, porque às vezes o profissional chega dentro da área indígena para fazer um atendimento e ele desconhece como é aquela realidade. Os povos, eles têm culturas diferentes, como é que ele lida com a relação de cura, de morte, da alimentação. Então, assim, tudo isso são aspectos que eles precisam ser levados em conta. São 305 etnias, em média? São 305 povos indígenas hoje, com 274 línguas diferentes. Isso são dados de acordo com a FUNAI. E também temos aqueles povos que também não foram contactados. Então, assim, também que existe essa outra contrapartida. E na questão
do atendimento, como é que acontece, né? Dentro das terras indígenas, elas têm um posto de saúde. E nesse posto de saúde, nós temos as equipes de agentes indígenas de saúde e os agentes indígenas de saneamento. Quem são esses agentes indígenas? São pessoas da própria comunidade, que é justamente para ter essa interlocução entre a comunidade e o serviço de saúde. E aí tem a equipe, por exemplo, que é formada da saúde indígena, é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, odontólogo, né? Então, e essas equipes, elas são as equipes itinerantes, então que elas passam de aldeia em aldeia, comunidade em comunidade, e aí quando esse indígena, que ele não consegue um atendimento, porque essa equipe ela não é fixa nesse centro de saúde, né, nesse posto de saúde, então ela responde a um outro polo base, e esse polo base, ele é um centro de referência, digamos assim, que onde vai ficar essa equipe fixa, e essa equipe é que ela vai fazer esse atendimento nas outras comunidades. Então, ele sai da aldeia dele para ter o atendimento no centro de saúde. Se ele não consegue, ele é encaminhado para o polo base. Se no polo base ele não consegue o atendimento ou a especialidade, né, porque a saúde indígena ela trabalha, principalmente o enfoque dela é na atenção básica, de trabalhar prevenção, promoção de saúde dentro dos territórios. E aí, mas, por exemplo, ele está com outro agravo, ele precisa fazer um exame, por exemplo, que não tem dentro do centro de saúde, né, do polo base. Então, ele é encaminhado para um hospital de referência do município. Tá. E aí, então, que aí essa articulação, quem faz é o próprio distrito sanitário, né? Então, assim, e aí ele vai para esse hospital de referência, e esse hospital de referência, mas aí o indígena saiu, e aí ele fica no hospital? Não, ele tem uma casa de apoio, né, à saúde indígena, que são as casais. Então, nessa casai, ele fica alojado, e aí para ele fazer a consulta, para ele fazer o exame, todo esse transporte, né, esse alojamento, quem é responsável é a casai, que é que responde pela CESAI, né? Então, assim, e existe todo esse mapeamento, né, de como é que esse paciente tem o seu atendimento, né? A necessidade dessa particularidade. E isso faz parte do processo de interculturalidade. Por isso é importante ter ciência, né, dos direitos que lhes cabem. Assim que forem ao hospital, se for impedida a entrada do pajé, do raizeiro, da parteira, seja quem for, falar que dentro da política há essa permissão, né? Isso, há essa permissão. E aí, às vezes, por exemplo, como aqui no ambulatório de saúde indígena do Hospital Universitário, a gente tem vários exemplos, né? Quando, por exemplo, uma indígena faleceu e ela estava no leito de UTI, e aí, então, segundo as suas tradições, deveria ser queimado tudo. Então, a família pediu colchão, as roupas de cama da UTI, os equipamentos, a família queria queimar tudo. E aí, então, o Hospital Universitário falou assim, opa, mas a gente não vai dar os nossos materiais de UTI, que são caríssimos para serem queimados. Então, por exemplo, o ambulatório veio nesse diálogo com a gestão do Hospital Universitário e falar assim, é um direito da família, do paciente, né? Então, assim, é cultural, então ele precisa fazer esse processo. E aí o hospital liberou, por exemplo, um colchão, a vestimenta que ela utilizava e as roupas de camas que ela pudesse fazer o processo dela de passagem de morte, né? Então, assim, é de começar a sensibilizar essas unidades que recebem os pacientes indígenas, que eles têm direitos que estão cobertos, assim, pelo SUS. Então, realmente é possível integrar a saúde ocidental com as práticas tradicionais indígenas. É totalmente possível. O Fredson Cricati, de Carolina, no Maranhão, quis nos contar um pouco dos desafios enfrentados pela comunidade indígena. Acompanhe. Em alguns lugares do Brasil, os indígenas não são muito bem atendidos por causa do difícil acesso à cidade. E o pessoal que trabalha com os indígenas também não faz muito esforço para atender esses pessoal que tem difícil acesso. Pois é, Rayane, o que fazer para solucionar esses problemas?
Tem várias barreiras aí, né? Porque tem a questão realmente da dificuldade de acesso a algumas comunidades indígenas, como, por exemplo, principalmente no norte do país, onde os atendimentos eles são feitos totalmente por via fluvial. Às vezes, em campanha, por exemplo, de vacinação, tem que ter o suporte do próprio Exército Brasileiro, né, para levar as vacinas a essas comunidades por via aérea, através dos helicópteros. Então, assim, há uma dificuldade logística, né, mas é uma condição geográfica, né, de atendimento. E ele também cita uma outra dificuldade, que é justamente do profissional indígena, do profissional, na verdade, não indígena, no atendimento ao indígena. Que eles relatam, né, assim, que eu já escutei várias vezes, que tem profissional que trabalha na saúde indígena somente pensando no viés econômico, né, e não no viés de realmente de pensar o cuidado, de atender a população de um modo realmente que seja adequado e atenda às suas demandas. E existem, né, então assim, a gente sempre escuta, quando vai pensar nas oficinas com controle social, a demanda que os próprios conselheiros levam, né, para essas reuniões é que existem profissionais que não querem fazer atendimento dentro das comunidades, e isso é o que acontece. Bom, para a gente encerrar, quantos indígenas brasileiros são atendidos atualmente na política de saúde? Então, de acordo com os dados do Sistema de Informação à Saúde Indígena, que é os dados do CIASE, o relatório de gestão de 2016 da própria Secretaria Especial de Saúde Indígena mostram que mais de 780 mil indígenas são atendidos pela CESAI. E isso corresponde a mais de 5 mil aldeias indígenas contempladas pelo sistema de saúde. Rayane, muito obrigada pela participação. Obrigada também. Agradeço muito o convite, né, por poder estar aqui, estar presente, né, e poder falar um pouco sobre saúde indígena, por ser uma recém-formada. E isso nos deixa, né, como ser por ser uma indígena, por entender as relações entre a política, a realidade dos povos indígenas, isso nos fortalece para que sejamos profissionais melhores, né, e que podemos realmente fazer um atendimento de qualidade e com respeito a todos os povos indígenas. E temos também alguns contatos, né? Conta pra gente. Sim, o próprio site do Ministério da Saúde, da CESAI, né, ele apresenta vários relatórios, né, o que a CESAI vem fazendo, as suas atividades, fotos. Eu acho que é um site bem interessante para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre saúde indígena. E também o próprio Observatório Nacional de Saúde Indígena, que é pela Universidade de Brasília também. Muito obrigada. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Veja até o final e aperta o sininho, porque todas as vezes que eu chegar, você vai acompanhar o Tarde Leve com Carlos Castro. Então, até amanhã, se Deus quiser.